convidamos a doutora Cláudia Ivo para proferir sua palestra sobre influenza, diagnóstico, tratamento e manejo dos pacientes. Doutora Cláudia Ivo é infectologista pediátrica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Hospital Emílio Ribas e Hospital Municipal de São José dos Campos. E da VE também. Bom dia, gente. Eu espero passar esse recado para vocês e uma experiência que eu vivi agora em Atlanta, né, no meio da gripe, e não aconselho vocês a fazer o que eu fiz. Eu fui sem vacina, né? Foi um absurdo isso, né? Quase que eles não me deixaram entrar lá. Bom, mas vamos começar com 2 vídeos, tá? Que é para vocês terem uma noção do que a gente vai falar, tá bom? Pode ir lá. Tem volume? Cadê o volume? Bem. Estava com volume, né? Peraí. Cadê o volume? O som. Tinha. Estava com volume. Estava com som. Senhor Milton, o senhor pode chegar aqui no auditório, por favor? Dá uma pausa aí, amiga. Estava com volume. Lá. Não tem que ir ali do lado? Estava com volume. A gente acabou de testar, ele estava... Estava com som, gente, desculpa. Engraçado, estava com som. Não é o volume ali do lado? Hã? A gente começou... Aí no computador não tem volume? A gente tinha volume. O que aconteceu? Ó, tinha volume. Dá um... Nossa, gente. Pode travar, senão aparece aí. Ó, sem áudio com áudio. Tem que Não. ligar alguma coisa aí. Ah, é. Então dá uma travada. Peraí. Gente, desculpa, tá? Mas é que é interessante esses vídeos aí, tá? Eles vão ajeitar o áudio. Puxa vida. Oh, Deus. Acabou de funcionar, ele estava... Acabou de funcionar. Acabou de rodar, um som apareceu. Esse aqui. O quê? É um áudio. São os dois. Ah, com certeza. Aqui. Vamos ver. Era um cabo. Um cabo. Aguda, transmitida através das vias aéreas. Também conhecida por influenza, ela é erroneamente confundida com resfriado e outros. Pode, apaga. Pode apagar. Pronto, vamos lá. A gripe é uma infecção viral aguda, transmitida através das vias aéreas. Também conhecida por influenza, ela é erroneamente confundida com resfriado e outras viroses. A gripe, diferente das outras viroses respiratórias ou resfriados, é causada por um vírus específico, o vírus influenza. A cada ano, o vírus influenza circulante muda algumas de suas características. Essas mudanças que ocorrem no vírus podem torná-lo mais ou menos agressivo para o ser humano. O vírus influenza entra pela via aérea superior e penetra nas células do hospedeiro, onde vai se multiplicar. O pulmão é o principal alvo do vírus influenza. Mas pelo caminho até o pulmão, ele encontra outras células que também serão acometidas, gerando reações inflamatórias na parede do sistema respiratório. A fase inicial dessas reações inflamatórias se dá no período conhecido como fase de incubação, que termina quando a reação inflamatória já se estendeu o bastante para iniciar os sintomas. Os vírus influenza são subdivididos em 3 grupos, A, B e C.
Porém, o C raramente causa infecção clínica nos seres humanos e não sofre grandes variações. O tipo A infecta seres humanos e animais, e o tipo B infecta somente seres humanos. O vírus influenza, principalmente o tipo A, tem uma grande capacidade de se modificar, apresentando-se antigenicamente diferente com grande frequência. E possui em sua superfície duas proteínas em especial, a hemaglutinina e a neuraminidase. A hemaglutinina do vírus influenza se liga à célula humana e abre passagem para a entrada do vírus. O vírus se utiliza do material genético do núcleo da célula para se replicar. Depois de replicado novamente com a ajuda da hemaglutinina, os novos vírus se exteriorizam e a neuraminidase se responsabiliza em quebrar as ligações do vírus com a superfície da célula, permitindo que eles se disseminem, infectando outras células do organismo. A célula que foi infectada entrará em apoptose, ou seja, em morte celular. Atualmente, para diagnóstico, existem os kits de teste rápido e os exames laboratoriais, que apesar de eficientes, são de alto custo, o que aponta para a necessidade e importância do diagnóstico clínico. Se o paciente estiver em local de surto de gripe ou se teve contato com alguém infectado, o diagnóstico clínico pode ser feito se houver início súbito de febre, mais pelo menos um dos seguintes sintomas: tosse, mialgia, mal-estar geral. Após 48 horas do início dos sintomas, a infecção já estará disseminada. A gripe é uma infecção viral aguda, transmitida através das vias aéreas. Também conhecida por influenza, ela é erroneamente confundida com resfriado e outras viroses. A gripe, diferente das outras viroses respiratórias ou resfriados, é causada por um vírus específico. Tá? Bom, isso daí é só para vocês terem uma ideia do que a gente vai falar aqui, tá bom? Os aviões, né? Os aviões são locais onde a gente fica muito tempo. Dependendo da viagem que você faz, Europa, Estados Unidos, você fica mais de 12 horas dentro de um avião. Tá? Então, sempre que você for fazer essas viagens, então é interessante você saber o que está acontecendo no outro país, né? Porque você não vai adoecer na ida. Geralmente, você adoece na volta, né? Porque as pessoas voltam infectadas de lá, né? Tá bom? Então, isso a gente colocou aí porque é um exemplo bem clássico, né? Os confinamentos, tá? Então, você quer passar o segundo? Agora, isso aqui foi um informe do jornal e realmente isso aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Aí a gente já vai entrar na nossa aula, tá bom? Os Estados Unidos estão enfrentando uma das piores epidemias de gripe dos últimos anos. A época da gripe começou mais cedo, atingiu muitos estados ao mesmo tempo e as autoridades estão tendo que se virar para dar conta de tanta gente doente. Sidney tinha 19 anos. Acabara de se formar no 2º grau. No domingo, foi diagnosticada com gripe. Na terça-feira, morreu de parada cardíaca. Na área de Filadélfia, os hospitais estão tão superlotados que os pacientes estão sendo atendidos em tendas. Em Atlanta, um trailer foi convertido em pronto-socorro, com 14 leitos. Em Chicago, escolas fecharam para serem desinfetadas. Antes disso, 1 em cada 4 alunos já tinha faltado às aulas com gripe. Nas igrejas católicas, os fiéis não estão mais compartilhando o cálice na hora da comunhão para evitar o contágio. A epidemia de gripe que atingiu 49 dos 50 estados americanos, a única exceção é o Havaí, já matou centenas de pessoas e é a maior desde 2009, quando a chamada gripe suína se espalhou pelo planeta. As autoridades preveem que este ano os números serão mais altos do que em 2015, quando 34 milhões de americanos ficaram gripados e 56 mil morreram. E a economia também sofre. As empresas calculam prejuízo de 15 bilhões de dólares em produtividade perdida por causa de trabalhadores gripados que ficam em casa. O vírus que está causando a epidemia é o H3N2. No estado de Nova York, o governador declarou situação de emergência, o que permite que as farmácias apliquem a vacina em menores entre 2 e 18 anos. Normalmente, elas só poderiam vacinar os idosos.
Muitos pacientes estão usando o médico virtual, um aplicativo que, ao custo de $49, bota a pessoa em contato com um médico com espera de menos de 5 minutos. E assim, centenas de pessoas foram diagnosticadas com gripe e receberam receita para comprar o remédio antiviral, que funciona bem na maioria dos casos. Você vai fazer na vida, né? Os Ok? Estados Então, Unidos vamos estão começar a aula. enfrentando uma das piores epidemias. Pronto, vamos começar a nossa aula. Vocês viram? Isso realmente aconteceu. Esses trailers deles são fantásticos, né? Eu até queria trazer um para a Vila. A aparelhagem deles é muito superior à nossa, tudo, né? Mas eles fizeram todo esse aparato porque a coisa estava bem feia, né? Agora a gente vai entender o porquê que isso aconteceu, já que essa vacina é anual e que a maioria das pessoas tomam, né? Porque isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Num país de desenvolvimento, né? Não foi no México, como foi o H1N1, né? Nem no Brasil, né? Mas isso já ajuda a gente para a gente ver como é que a gente vai enfrentar isso, porque isso está chegando aqui, tá? Então, esse aqui é o nosso vírus, né? É o H3N2, tá? Aí, vamos passar. Você passa, amiga? Consegue apertar? Mostra para lá. Aqui. Tá bom. Ó, eu passei. Influenza, tá? O que é influenza? Influenza é uma palavra de origem italiana, viu, gente? Que foi escrita por Gagliardi, né? Que ela na época, em 1700, era um desastre do céu. Então, o influenza matava, assim como ele mata hoje, né? Então, era um desastre, era um castigo de Deus, tá? Nos povos, quando você tinha os casos de influenza, né? A primeira epidemia já foi descrita na época de Hipócrates, em 412 a.C. E muito depois começaram a surgir novas epidemias. Ao longo dos séculos, nós tivemos outras epidemias, que são chamadas pandemias, porque ela pega todo o globo. Tá? Então, vamos lá. Espera aí, gente. Isso. Então, aqui, em 1918, a gente teve a famosa gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo H1N1, né? Foi a primeira mutação do influenza A, que era o H3N2, e matou 50 milhões, foram 50 milhões de óbitos. Isso aqui dizimou 50% da população do globo terrestre. Tá? Em 57, 58, nós tivemos a gripe asiática, que foi o H2N2. Então, já foi um outro vírus, que nós tivemos 1 milhão de óbitos. Em 68, a gripe de Hong Kong, que já foi o H3N2, e agora ele voltou, né? Ele voltou agora nos Estados Unidos. E em 2009, nós tivemos a suína. Então, você vê que tem espaços de tempo entre um e outro. Porque o influenza é assim, ele sofre grandes e pequenas mutações. Então, anualmente, ele vai sofrer pequenas mutações. Por isso que a vacina se modifica. Agora, a cada 10 ou a cada 20 anos ou a cada 30 anos, esse vírus ele consegue sofrer uma mutação de uma monta a criar um novo vírus. Então, quando você tem uma pandemia, você tem um novo vírus. Por que as pessoas morrem? Porque ninguém está preparado para ele. Não tem vacina para ele. Entendeu? Então, inicialmente, na chegada dele, há um grande número de mortes, e depois que a vacina é confeccionada, e você consegue reduzir esse agravo. Tá? Bom, o que aqui é a gripe espanhola. Tá? Gripe espanhola de 1918, é o que eu falei para vocês. 50% da população mundial foi infectada, com 30 milhões de óbitos por pneumonia. Tá? E gripes em menores de 1 ano, e atingindo a faixa do adulto jovem, que é o de 25 a 34 anos, porque é o povo que trabalha, é o povo que vai para o metrô, é o povo que pega o ônibus. Você entendeu? É esse povo que está exposto. Tá? Aí, essa gripe chegou no Brasil por Recife, trazida pelos marinheiros que vieram de Dakar. Isso lá na época de 1918. Tá bom? Tanto que se diz que as pessoas nascidas até 32... elas já têm a imunidade natural para o H1N1, tá? Porque elas viveram esse momento, tá bom?
Na época da gripe espanhola, então, o exército foi acionado, porque até aí isso era um desastre do céu, né? Isso era algo demoníaco, né? Então, já havia todo um recrutamento, chamava-se os policiais para tentar pegar as pessoas em casa, né? Os grandes estádios, né? As grandes escolas eram usadas para pôr os doentes, porque o hospital não cabia mais paciente, tá? Ó, tá vendo? Então, era assim. Então, aí o pessoal diz, mas e o isolamento? Tá, como você vai isolar se todo mundo está com o mesmo vírus? Né? Você tem que dar acolhida, você tem que medicar e você tem que cuidar da insuficiência respiratória. Tá? Então, ela é chamada gripe ou flu. Então, todo mundo fala, mas eu vivo gripado. Não, você não vive gripado. Gripe é o influenza. Você tem o resfriado que a gente chama resfriado comum. Tá? Que é aquele resfriado que ele vai te dar uma febre baixa, uma febre que dura 1, 2 dias e vai te dar um quadro gripal. Tá? Esse resfriado ele é causado por outros vírus, tá? Que não tem o poder do influenza. Já a gripe, não. A gripe, o nome gripe é exatamente quando a gente se refere a uma influenza. Tá? Então, ela é um estado sazonal. A gente é acometido por ela nos períodos de outono e inverno. Por quê? Porque é o período que nós temos o confinamento. Né? As pessoas fecham as casas, as pessoas se abrigam, né? E aí os vírus começam a proliferar com mais facilidade. Então, ela é uma doença infecciosa que acomete aves e mamíferos. Tá? Então, tanto a galinha quanto o porco, eles também gripam, eles espirram. Né? Por isso que há a junção desses vírus e cria-se um novo vírus. Tá? Então, ela é transmitida pelas gotículas de secreção em suspensão, que são chamadas aerossóis. Tá? Então, o contato direto com secreção e superfície contaminada. Por exemplo, se eu espirro, tá? Sujo a mão de secreção nasal e seguro esse aqui, certo? E dou para ela. Eu estou passando já para ela, eu não preciso espirrar em cima dela. Você entendeu? Então, por isso que tem que tomar. Lá nos Estados Unidos, eles andavam com álcool gel até para passar nos corredores de escada, tá? No corrimão de escada. Tá? Por quê? Porque todo mundo estava gripado. Né? Então, o que a gente preconiza é aquele início da aula, cubra sua tosse. Tá? Evite disseminar esse vírus através das suas secreções. Tá? A lavagem de mãos ela diminui a transmissão. E ela é uma doença de notificação compulsória. Tá? Então, o que é o aerossol, gente? O aerossol é isso aqui. Tá? Então, é quando você espirra, né, ou tosse, e esse material secretivo ele fica em suspensão, ele não cai no chão. Tá? Então, quem faz isso? A tuberculose. A tuberculose é o mesmo princípio. Tá? Então, você tem esse material em suspensão. Então, o indicado aqui é o quê? Você evitar lançar esse material em cima de uma criança, em cima do amigo, né? Em cima da comida. Né? Ainda mais agora que a gente come self-service, tudo isso. Né? Então, precisa esse cuidado. Né? A prevenção. O vírus ele chega a viver por 2 a 8 horas naquela superfície onde ele foi lançado. Tá? Então, é fácil o contágio. Por isso que a contaminação é muito rápida. O lavar das mãos com frequência ajuda a reduzir a contaminação. Tá? Isso aqui foi o que aconteceu lá. Né? Então, aqui nós temos o mapa da América do Norte. Então, nós temos aqui áreas que nunca não tinham tido esse agravo viral como teve hoje. Né? Então, agora o mapa dos Estados Unidos está como o nosso da febre amarela. Né? Então, você tem circulação desse vírus, né, em todas as regiões lá. Então, para ir para lá, também a gente tem que tomar a vacina da gripe. Né? Lá, o que aconteceu? Nós tivemos, em média, 30.064 internações, né, sendo que os que mais pioraram, as pessoas mais graves, foram os maiores de 65 anos e os bebês. Tá? Os maiores de 65 anos, eles pioraram porque eles já têm uma comorbidade. O que acontece com a influenza? Ele é um vírus que vai dar um quadro gripal, mas ele tem uma atração pelo pulmão. Então, ele inflama muito o pulmão. Ele enche o pulmão, essa inflamação gera líquido. Então, ele enche o pulmão de água. É como se você morresse afogado dentro de você mesmo. Então, a troca de oxigênio ela é prejudicada. Então, aqueles capilares onde a gente troca oxigênio, gás carbônico, aquilo lá está tudo danificado pela inflamação. Então, você não tem troca. Então, ele é um paciente que ele abre um quadro febril, febre alta,
a febre é sempre alta, com dor no corpo, com dor de garganta, com tosse. Aliás, ele não tem tanta tosse, ele tem mais coriza. Aquele aspecto do indivíduo gripado. Em média de 72 horas, 48, 72 horas, ele começa a ter a falta de ar. O que aconteceu? Esse vírus está no seu pulmão e já está criando uma inflamação. Então, esses pacientes, eles têm que ser acolhidos imediatamente. Isso é o que a gente pede, tá? E dando suporte de oxigênio para essa pessoa o mais breve possível. Porque esse pulmão, em horas, ele vai sendo destruído. A evolução do influenza é coisa de 4 a 6 horas. Você vai fazendo o raio-x, eu trouxe alguns aqui para vocês verem, e a evolução é muito rápida, né? Até que ele chega numa insuficiência respiratória aguda, tanto que o que a gente orienta é colocar esse paciente o mais precoce possível numa ventilação artificial, porque ele diminui o trabalho respiratório e diminui o gasto metabólico dele. E você tenta salvar algumas áreas de pulmão, tá? Porque vocês vão ver os raios-x, o que ele faz, tá? Desculpa. Então, aqui, só concluindo, tá? Então, os adultos, por que os adultos são mais comprometidos? Porque o adulto, ele já bebe, o adulto já pode ter uma asma, o adulto já pode ter tido um infarto, né? O adulto já é um diabético, é diferente de uma criança. E aí, ele vai ter um comprometimento, uma resposta a um vírus desse muito maior. Tá? Por exemplo, um adulto que já é sabidamente asmático e pega uma influenza, quer dizer, a situação desse adulto, ele já tem um pulmão efizematoso, provavelmente, um pulmão que já não funciona muito bem. Então, por isso que a indicação dessa vacina é totalmente o contrário da febre amarela. Então, a gente pega exatamente pessoas vulneráveis, pessoas que a gente sabe que esse vírus é capaz de matar, porque ele danifica o pulmão em horas. Tá? Então, são essas as pessoas, o nosso alvo de vacina e o nosso alvo de tratamento. Tá? Bom, aí lá, o que a gente teve? 21 mil casos, em média, foi o influenza A, sendo que 84% foi o H3N2, quer dizer, o mesmo da gripe de Hong Kong, que ele voltou agora. Tá? E 15% foi o H1N1. Por quê? Porque o H1N1, todo mundo está vacinado. Né? Então, houve uma campanha vaciça de vacinação, as pessoas vacinaram, então elas acabaram já adquirindo uma certa imunidade, porque a cada ano que a gente vacina, por mais que o vírus mude, você tem uma proteção maior. Foi isso que a gente viu lá em Atlanta. Então, as pessoas que têm uma vacina do ano passado, elas griparam, mas elas não fizeram insuficiência respiratória. Os que agravaram e os que morreram foram pessoas que nunca vacinaram. Você entendeu? Então, você tem uma certa imunidade da vacina anterior. Não é completa, mas você evita um agravo maior. Tá? Bom, e tivemos lá também a circulação do influenza B. O influenza B, 7.800 casos, foi ele da cepa Yamagata. Essa cepa nós temos na nossa vacina do SUS, na trivalente. Tá? Então, a gente tem todos esses vírus, tá bom? E 108 casos, nós tivemos pacientes lá com vírus A e com vírus B. Né? Foram pacientes transplantados e paciente em quimioterapia. Foi o que a gente viu, pegaram os dois vírus. Tá? Ainda teve isso. Tá? Bom, então, esse é aqui, o que o filminho mostrou. Né? Os 3 vírus é o A, o B e o C, sendo que o A é aquele vírus que mais sofre variação. Tá? O A é o H3N2. Então, o que acontece com ele? Tem sempre um exemplo que a gente fala. O que é drift, o que é shift. Eu ensino para os residentes assim, vamos associar, tá? O dedo drift com algo que é diminuto, que é pequeno. Então, são pequenas modificações. Então, anualmente, o influenza sofre pequenos drifts. Tá? Agora, quando ele vai surgir um novo vírus, ele sofreu um shift. Então, é o S de superior, de maior. Então, ele sofreu uma grande mutação. Então, vocês agora, quando forem falar, vocês vão dizer o influenza sofreu um drift anual. Pronto. Aí você já sabe o que é. Entendeu? Tá? Porque se vocês vão ver isso na mídia, quando começa, eles falam, o influenza sofreu um drift, sofreu um shift. Agora nós não tivemos um shift. Nós tivemos um ensaio para uma possível gripe em 2020. Tá? Ou 2018. Entendeu?
Por quê? O que ele fez? Ele sofreu um grande drift, que não chegou a criar um novo vírus. Ele é o mesmo, só que ele está numa patogenicidade muito maior do que na época da gripe de Hong Kong. Entendeu? Então, ainda nós vamos ter, ele só deu uma amostragem para a gente. Ou seja, eu vou piorar. Então, nessa de eu vou piorar, ele vai surgir um novo vírus, que a gente espera que seja lá para 2020. Provavelmente, nós vamos ter aí um segundo H1N1. Tá? Tá bom? Aí sim nós vamos dizer, é um grande shift. Só que quem passa por isso é ele. O influenza B, ele também sofre alguns drifts, mas ele não é o causador de pandemias, tá? Então, vamos lá. Bom, quem que mede a maldade desse vírus? A gente tem que estudar assim, tá? A maldade desse vírus, o teor antigênico dele, são essas glicoproteínas de superfície, tá? Então, é isso aqui, ó, tá? É isso aqui. Então, eu tenho a hemaglutinina e eu tenho a neuraminidase. Para que serve a hemaglutinina? O vírus, quando ele entra no meu corpo, ele vai se fixar numa célula minha. Porque o vírus, ele precisa de uma célula. Se ele não tiver célula, ele não se multiplica. Tá? Então, ele vai se fixar na minha célula e lá ele vai causar aquilo que o filme mostrou. Né? Ele vai se replicar, ele vai usar a minha célula para criar novos vírus. E a neuraminidase é como se fosse uma tesourinha, tá? Que vai cortando a saída de vírus da célula para eles se lançarem para contaminar outras células. Tá? Então, aqui é que está a questão da coisa. Aonde é que age a vacina? A vacina vai agir aqui, ó, na hemaglutinina. Tá? Opa, desculpa. Não está funcionando. A vacina age aqui. Então, quem é vacinado, o vírus entra no seu corpo, mas ele não se fixa na célula. Se o vírus não se fixa na célula, ele não tem como se replicar. Entendeu? Esse é o benefício da vacina. Agora, se eu digo, eu sou contra a vacina, eu não aceito vacina, vacina é para país pobre, eu ouvi isso em Atlanta. Aí eu falei, olha, então não vá no Brasil, né? Não vá para o carnaval. Não vá conhecer Copacabana, né? Que eles gostam de conhecer Copacabana. Não vá, porque além de ter tiro, bala, vai ter vírus também. É país pobre, né? Não? Eu tive que ouvir isso. Vacina é para país pobre, doutora. Aqui, eu falei, que bom. Então morram ricamente, não é? Morram com estilo. Tá lá. Tá lá. Eu falei, eu duvido, no Brasil a gente vai fazer. Eu até falei das meninas da VE. Falei, o pessoal da VE lá, duvido que vai deixar esse vírus andar por lá. Vai não, entendeu? Então, é assim, eles são contra. O europeu, o americano, eles acham que vacina, existe todo um ritual contra a vacina, né, uma campanha anti-vacina. Então, por isso que nós tivemos essa situação agora, esse susto que eles levaram. Tá? Bom, então aí o B, ele entra. O problema do B é que ele é um vírus, quando ele pega, ele afeta o coração. Tá? Então, os pacientes com influenza B, geralmente, eles morrem de miocardite, insuficiência cardíaca. Tá? O A também. Tá? O A também, mas o B, ele dá sempre miocardite. Então, a hemaglutinina é o principal antígeno que fixa o vírus na célula. Ponto. Se eu tomo vacina, a minha hemaglutinina não vai se fixar, ela não vai funcionar e o vírus não vai se fixar na minha célula, eu não vou ficar doente. Tá? Aí, se eu peguei o vírus, eu não tomei a vacina. Tá? Aí, o vírus entrou, se fixou na minha célula, produziu novos vírus, aí eu vou tomar quem? O oseltamivir, o Tamiflu. Aonde é que age o Tamiflu? O Tamiflu vai agir, o Tamiflu vai agir aqui, ó, na neuraminidase. Tá? Então, o Tamiflu impede que os vírus que a minha célula se forme, que eles sejam lançados para fora da célula. Então, eles ficam confinados dentro da célula e não são lançados para fora. Porque a tesourinha não funciona. Entendeu? Então, a gente pede que o Tamiflu seja usado nas primeiras 48 horas. Porque é nesse momento que eu tenho a viremia, que eu tenho as células todas trabalhando e produzindo vírus. Certo? Então, antes que esses vírus sejam lançados, o Tamiflu entra impedindo a saída deles. E aí eles morrem dentro da célula. Tá? Então, Tamiflu age na neuraminidase e vacina na hemaglutinina. Vocês entenderam? Tá? Então, pronto. Agora vocês já sabem tudo. Vamos lá.
Aqui é tudo que eu falei agora, tá? Então, eles são divididos em várias modificações, em várias glicoproteínas, por isso que chama H1N1. O que eu tive? Por que é H1N1? Porque eu tive uma mutação na hemaglutinina e uma na neuraminidase. Então, eu vou somando as mutações que eu vou tendo para criar o novo vírus, tá bom? H3N2 são 3 mutações em hemaglutinina e 2 na neuraminidase, tá bom? Então, vamos passar. Aqui eu já falei, tá? Que é onde você vai ter os drifts, aqui também, tá? Então, os casos de influenza, os casos de mutação que envolvem tanto a hemaglutinina quanto a neuraminidase, nós estamos diante do shift. O que foi o shift para vocês? Foi um gene humano, um gene aviário e um gene suíno, certo? Então, na hora que uniu esses 3 genes, formou o H1N1, que foi a nossa pandemia de 2009, tá? Aí, o que a gente está esperando? Qual é o nosso pânico? O pânico mundial é a gripe aviária. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Então, ela existe já na China, tá? Já existem óbitos na China de gripe aviária. Só que ainda não se tem a disseminação desse vírus. Por quê? Porque ele é de alta letalidade. Ele é capaz de... Ele é como se fosse uma arma biológica. Ele mata o planeta. Entendeu? Então, não há como você conseguir tirar um paciente desse, tá? Então, vamos lá. Então, como é que você fica gripado? Você fica exatamente assim, né, gente? Tá? Então, você tem a febre muito alta, de 38 ou mais. Geralmente, o paciente relata aquela febre de 39, 39,5, que ela é persistente e difícil de baixar. As mães falam muito isso. Doutor, eu já dei dipirona, eu já dei paracetamol, nada presta, esse menino não baixa essa febre. Tem pai que dá banho de água gelada na criança. É um absurdo, mas a febre não baixa. Não baixa. Por quê? Porque esse vírus ativou o meu sistema de defesa. E é como eu estou me defendendo dele, é com a febre. O corpo tenta matar o vírus com a febre, com a liberação de produtos inflamatórios do corpo. Mas, às vezes, ele não consegue, tá? Então, você vai ter o espirro, a tosse, a rouquidão. A tosse do influenza, gente, é aquela tosse seca. É a tosse do fumante. É uma tosse com pigarro. É uma tosse meio rouca, meio seca, tá? Não é aquela tosse catarrenta, tá? Então, ela é seca, tá? Isso. Ele vai ter muita coriza, ele tem muita dor no corpo, muita dor de cabeça, tá? Dor de garganta e, às vezes, tem pacientes que têm alguns gânglios, tá? Os adultos, o período de transmissão, geralmente é um dia antes dele adoecer. Isso que é bom. Então, ninguém sabe que o indivíduo tem influenza, mas ele já está com mal-estar e ele já está transmitindo o vírus, tá? Então, o período de transmissão, ele sempre se antecede à doença, tá? Então, por isso que é fácil a contaminação. Aí chega a ser assim até 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Então, quando você é diagnosticado com influenza, você tem que ser afastado do trabalho ou você vai trabalhar com máscara. Mas não é aquela máscara comum de centro cirúrgico, tá? É a máscara de N95, né? Essa é a ideal, não? Não é? Faz a cirúrgica mesmo? É? Então tá. É que lá era tudo N95. Aqui pode ser a cirúrgica, tá bom? Então, vamos. Mudou. Estamos aqui. Agora dizer carnaval, não é? Copacabana. Mas é. Aí, ó, eles querem. Bom, e aí o que você faz? Durante esse período, você se mantém com a máscara, inclusive até para os contactuantes da casa. Tá? Principalmente quem tem na casa algum parente que está tratando de câncer, está com quimioterapia, ou algum parente que tem HIV. Você entendeu? Então, são pessoas ou que receberam um fígado, foi transplantada, né? Então, sempre você tem que se proteger e proteger o seu contactuante, as pessoas que estão na sua casa. Ou tem o avô de 70 anos, a avó de 80. Então, essas pessoas são extremamente vulneráveis, tá? Então, as crianças, elas transmitem por muito mais tempo. Elas chegam a ficar excretando o vírus durante 14 dias. Por isso que na creche, nas escolinhas, é muito fácil a criança adoecer, porque o período de transmissão dessa criança é muito mais longo do que o adulto, tá? E os imunocomprometidos graves, olha, eu tive paciente com HIV que eliminou o vírus durante 3 meses. A gente media pela urina. Tá? Então, a excreção viral você mede pela urina. Então, você faz o teste viral na urina. Esse garoto ele ficou 3 meses excretando vírus
E ele não melhorava. Então, a gente teve que retratar com Tamiflu umas 3 vezes esse rapaz. Tá? Então, isso acontece. Bom, então, o que ela vai dar é os sintomas que eu falei para vocês, tá? A dor de cabeça, a dor de garganta, o quadro respiratório, pode dar vômito também, dor nas articulações, dor muscular, a febre alta, né? E a dor de cabeça, que é muito importante. Aí, muitos pacientes vêm da UPA com amoxicilina, vocês vão ver isso. Que o médico vai dizer, não, isso aí que o senhor tem é só uma sinusite, tá? Mas não é assim, gente. Sinusite é uma doença que ela precisa de um tempo para chegar. Sinusite é catarro amarelo, tá? Então, coriza clara, com dor de cabeça e febre alta, não é sinusite, tá? Você até ganha lá a amoxicilina que ele quer te dar, obrigado, mas você vai ter que tratar com um Tamiflu, tá? Porque isso é gripe, tá bom? E a gripe, ela tem o time. Nas primeiras 48 horas, é importante você tratar, principalmente se você tem uma comorbidade. Por exemplo, as crianças menores de 5 anos, elas são indicativas de tomar medicação. Não fica preocupado em colher o exame, tá? Porque as pessoas saem querendo colher o exame. Aí eu quero colher o exame. Não, a gripe está lá, meu filho, tá lá. Você está gripado, você está com a febre, você está com a influenza. Então, você tem que tratar. Você entendeu? Então, os exames a gente colhe nos que estão internados, nos pacientes que já estão com agravo respiratório, tá? Bom, o que é o agravo respiratório? É isso aqui. O pânico da gente é isso, tá? Então, é aquele paciente que começou com quadro gripal e que em 3 dias ele pode ter ficado bom, tá? Mas alguns não ficam. Alguns começam a ter a falta de ar, tá? A dificuldade para respirar, a queda de oxigênio. A criancinha, a gente vê o batimento das asinhas do nariz, tá? A retração da fúrcula, tá? E a retração da subdiafragmática. Então, essas crianças começam a ficar desidratadas, elas chegam a desidratar pelo número de vezes que elas respiram. Então, elas perdem água pela respiração, tá? Então, são crianças que ficam muito doentes e adultos também que ficam muito doentes. Então, quando você tem esse quadro aqui, você considera uma síndrome respiratória aguda grave. Aí, ele se instalou no 4º dia. Esse cidadão foi na UPA, ganhou uma amoxicilina, né? E aí você diz assim, mas 4 dias, será que eu vou dar o Tamiflu? Né? Já não era para dar até o 2º? Dê, porque a gente não tem outra coisa para dar. Entendeu? Não importa se é o 4º dia, você vai dar. Você tem que tentar fazer tudo por ele, tá? Porque ele, com certeza, ele vai piorar, tá? Então, vamos lá. Então, esses pacientes, muitos deles evoluem para choque, tá? Então, eles fazem um quadro respiratório grave, eles fazem insuficiência renal, tá? E às vezes, a maioria deles, a gente tem que dialisar. A gente tem que dialisar ou, às vezes, até transplantar depois que ele sai do quadro, tá? Então, ele faz uma evolução rápida da falência respiratória, vai para a ventilação mecânica e a gente tenta manter o oxigênio dele em 88. O normal é 95. Esses pacientes, quando a gente consegue manter eles num respirador, oxigenando 88%, a gente dá graças a Deus. Tá? A gente já fica todo mundo feliz na equipe. Tá? Se ele satura 88, 80, nossa, tá ótimo. Tá ótimo. Porque o pouco de pulmão que ele tem ainda funciona. Tá? Então, isso aqui é uma síndrome da respiratória aguda grave. Tá? Então, isso aqui é assim. Ele chega assim. Essa criança chegou assim para a gente, lá no HC. Né? Então, o que você tem aí? Você tem um pulmão quase todo branco. Quem está acostumado a ver raio-x? Todo mundo já viu um raio-x normal, né? É um raio-x que é tudo preto, porque o ar entra nos 2 pulmões e fica preto. Então, aqui foi a admissão dessa criança, tá? Então, ele chegou, 3º dia de doença, aí a gente passou um tubo. Não sei se dá para vocês verem. Eu acho que é a luz, né? Aqui, ó. Não pode. Não pode. Ah, tá. Então, aqui tem um tubinho, tá? Eu não sei se vocês viram. Esse tubo a gente passa na traqueia, tá? O quanto antes possível, tá? Não deixa o seu paciente ficar cansado para você fazer isso. Ele chegou já cansado, com queda de oxigênio, faz uma sedação e passa esse tubo e começa a ventilar. Por quê? Porque você consegue, com a ventilação mecânica, preservar algumas áreas de pulmão que ainda funcionam, né? Tá bom? Aí, ó, aqui ele já com tubo, aí você já vê aqui um pouco mais de pulmão, né? Ai, meu Deus, aqui não funciona, peraí.
Aqui, ó. Aí você já vê a área de pulmão funcionante, aqui é tudo área de pulmão destruída, tá? Mas aqui, ó, aí vai começar a recuperar, tá? Então, esse aqui é um caso, ó, esse aqui é outro caso, tá? Esse aqui é um outro rapaz. Então, as imagens são sempre assim. Todo mundo olha e fala, isso é pneumonia. Eu vou dar antibiótico. Tudo bem, você quer dar um antibiótico? Dê um antibiótico, mas dê o oseltamivir e dê um aparelho para esse indivíduo respirar, tá? Porque senão ele vai morrer. Tá? O que acontece com esse vírus? Ele afeta pulmão e coração. O coração ele fica muito inflamado, a gente tem inflamação da fibra do coração, do miocárdio. Então, esse coração ele aumenta e a contração do coração, o bombeamento de sangue fica difícil. Né? Então, o paciente morre de uma síndrome cardiorrespiratória. Tá? Ele tem falência de coração e falência de oxigenação. Tá? Então, ó. Esse menino aqui, esse menino era nosso, né? Ele faleceu, ele tinha leucemia. Ele estava tratando com uma leucemia, já estava bem da leucemia, e o irmão de 4 anos queria visitar ele de qualquer jeito, estava gripado. O pai levou escondido, passou pela enfermeira, ninguém viu o menino. Acho que esse menino entrou em alguma sacola. A gente não sabe, a gente só sabe que o nosso paciente, ele chamava Jair. Esse garoto, em menos de 6 horas, ele abriu esse quadro. Olha o tamanho do, olha o tamanho do coração do garoto. Está vendo? Começou a aumentar. Aí o pessoal, não, será que é da químio? Não, não era da químio. Ele não estava usando nada de químio que causasse isso. Até que ele abriu esse quadro e morreu. Está vendo? Então, ele não tinha pulmão. Perdeu o pulmão. Por quê? Ele era um paciente oncológico. Tá? Então, é um paciente que a reserva imune dele já é muito baixa. Né? Então, aí um vírus desse, ele vai certo para o pulmão, ele tem esse efeito destrutivo no pulmão. Né? Então, aqui, a gente não tinha aparelho para ventilar esse menino. Porque nem o aparelho convencional funcionava. Aí existe um outro tipo de ventilação que a gente usa, que é a VAF, que é a alta frequência, que foi a única que a gente conseguiu dar uma sobrevida de 48 horas aí para ele. Tá? Mas foi isso. Então, é muito cuidado com esses pacientes que a gente tem em casa, às vezes parentes que já estão tratando de câncer ou que já trataram, né? São pessoas extremamente vulneráveis, tá? Então, tanto que essas pessoas, quando aparece uma pessoa com gripe na casa, a gente já trata esse. A gente faz uma quimioprofilaxia, a gente já dá remédio, tá? A gente trata o contactuante, tá bom? Porque a gente sabe que se ele pegar, ele vai morrer, tá? E não tem reserva para isso. Então, essa gripe, ela complica. Com tudo que vocês imaginarem de ruim no pulmão, ela complica. Ela complica com bronquiolite, ela complica com pneumonia, né? Alguns germes, como pneumococo, estafilococcus, estáfilo. Então, ele vai fazer pneumonia junto. Tá? E tem algumas outras complicações também, que a gente tem, a miosite, infecção de ouvido. A insuficiência renal é a mais comum. Por quê? Porque esse vírus ele se multiplica na fibra muscular, principalmente do coração. E aí ele causa uma lesão da fibra muscular. E isso ele tem um aumento muito grande de CPK, que é uma enzima muscular, que vai ser filtrada no rim. Só que, às vezes, o valor normal de uma CPK, em média, é 100, 150, tá? Em média. Esses pacientes chegam a fazer 7.000 de CPK. Isso entope o rim. O rim não consegue filtrar, ele não consegue liberar isso tudo. Então, aí ele entra em insuficiência renal. Então, a gente faz a diálise para ajudar esse paciente a eliminar esse excesso de enzima que acumulou no corpo dele. Tá? Isso tudo fruto de uma destruição causada pelo vírus. Tá? Causa encefalite, causa meningite, tá? Pericardite, a miocardite e o choque tóxico, tá? Que geralmente leva ao óbito. Ó, transmissão vertical. Nós temos casos, eu acho que vocês viram isso na epidemia de 2009, as mulheres grávidas, né? Mulher grávida nessa época, é melhor não ficar grávida nessa época, entendeu? Eu acho. Porque olha, você tem que escolher o verão para ficar grávida. Agora não é hora, porque é sério. Sério. Porque é assim, gente, lá no HC, na época de 2009, as grávidas morriam.
Era uma coisa absurda a gente ver aquelas mulheres jovens, né, grávidas, morrendo. Por quê? Porque esse vírus ele destrói essas mulheres. A mulher grávida ela entra num estado que antigamente se dizia a mulher grávida fica imunossuprimida. Vocês já ouviram falar isso? A defesa da mulher grávida baixa quando ela está grávida. Mas não é isso. Na verdade, a mulher fica num estado de tolerância. A gente considera tolerância. Por quê? Porque quando você tem um feto dentro de você, aquilo, na realidade, é um corpo estranho. Certo? Você não nasceu com aquilo. Aquilo é um corpo estranho. Então, o teu corpo ele se mantém num estado de tolerância para que os teus anticorpos não expulsem aquela criança. Não é verdade? Não tem mulheres que fazem aborto espontâneo? Né? Aí tem mulher que diz, eu não consigo engravidar, eu perco todo o filho que eu tenho. Por quê? Porque o estado de tolerância dela não está bem alinhado. Ela está expulsando o corpo estranho dela, que é o filho. Entendeu? Então, nesse estado de tolerância, a defesa da mulher fica abalada. Então, tanto que a gente indica a vacina do H1N1 para as grávidas. Tá? Por quê? Para que elas não tenham o H1N1, porque muitas delas morrem, né? E algumas delas a gente tem que tirar o bebê, né? Tira o bebê, a gente vê que a mãe está morrendo, então, se tem condições, faz a cesárea na UTI e tira o bebê, para tentar salvar ao menos o bebê. Só que o bebê nasce gripado. Esse vírus passa pela placenta, então nós temos a transmissão vertical desse vírus, tá? E aí a gente vai usar medicamento no bebê também, tá? E geralmente a gente mantém esse bebê também em ventilação artificial, tá? Isso quando ele consegue uma sobrevida, tá bom? Então, mas é liberado o leite materno para aquelas mães que sobrevivem, né? Tá? Bom, o diagnóstico a gente faz através do PCR, como a Aninha falou, você falou, né, do diagnóstico, a gente faz o PCR. O PCR, existem duas maneiras de você fazer diagnóstico. Ou você tem um painel viral, que você pega todos os vírus, tá? Que isso gera um custo para o Lutz, né? Porque é um painel, você vai pesquisar 5 vírus. Tá? Mas se eu tenho um vírus que está incidente, por que eu não vou investigar só ele? Né? Então, o que você pode fazer? Você vai fazer uma influenza, você vai fazer a pesquisa de influenza, porque é ele que está circulando agora. Tá? Nos bebês menores de 6 meses, a gente está com o vírus sincicial respiratório. Não sei se alguém tem bebezinho em casa que corre o risco de bronquiolite. Os bebês agora estão com a bronquiolite. Tá? E nós podemos ter esse mesmo vírus da bronquiolite no adulto, mas ele não vai fazer cansaço, tá? Quem faz cansaço no adulto é a influenza, tá bom? Então, aí você vai pesquisar o PCR. O ideal é que você faça nos primeiros, acho que até os primeiros 5 dias, com secreção de rinofaringe, tá? Então, esse é o mais importante. O hemograma, você pode ter uma linfopenia, por quê? Toda vez que você tem um vírus muito violento, ele destrói os teus linfócitos, ele destrói a tua principal arma. Tá? Por quê? Porque a gente gasta tudo que a gente tem, tá? No combate dele. A CPK, porque é uma enzima muscular, né, que ela vai estar aumentada, e o raio-x é aquilo que vocês viram, né? Aquele raio-x branco. Tá? O exame é colhido assim, ó, é um swab combinado. Então, a gente pega tanto o nasofaringe, nariz, como a garganta. Tá? E quem for fazer essa coleta, tem que introduzir esse estilete até o paciente soltar lágrima, viu, gente? Porque a gente é um reflexo isso, não é maldade da enfermeira, não. Tá? Porque no rinofaringe, o reflexo é a lágrima. Tá? Então, você sabe que você está no lugar certo. Aí você coloca o estilete e ainda gira, e aí ele sai mais lágrima ainda, viu? Mas essa é a coleta certa. Porque, senão, você colhe saliva da boca, o exame vai dar negativo. Entendeu? Pronto. E pode colher por aspirado também, que geralmente quem faz é fisioterapeuta. Tá? A gente aspira o catarro. Esse vírus está no catarro. Entendeu? Então, é ali que ele está. Não adianta você colher parede de pulmão, parede, não, é catarro. Você tem que colher catarro que você vai achar o vírus, tá bom? Bom, aqui é o tratamento que a gente preconiza, que é o oseltamivir. Até hoje, é um tratamento que a gente usa, né? Já existe, por exemplo, na Tailândia, bem longe da gente, alguns casos de resistência ao oseltamivir. Isso a gente pede que não venha para nós, né? Que Deus nos proteja, que esse remédio continue funcionando, tá? Então, mesmo lá nos Estados Unidos, não, o usado foi esse remédio, tá? Então, ele é disponibilizado na rede pública. Então, como é que a gente explica para uma mãe? Isso é uma cápsula, tá? Então, é uma cápsula que você abre, né? A gente sempre ensina a mãe assim, pega um copinho de 5 ml com água adoçada, porque isso é horrível.
A criança vai fazer um escândalo para tomar esse negócio. Então, põe açúcar ali naquele negócio. Tem mãe que bota até um pouquinho de mel. Aí você abre aquela cápsula e joga o pozinho naquele copinho e mistura. Ali você fez uma diluição, que a cápsula é de 75 miligramas do adulto, em 5 ml de água. Então, cada 1 ml vai ter 15 miligramas, tá? E aí você calcula o volume que você vai dar para o bebê, tá? Tá bom? Só que aí a gente já tem essas tabelinhas prontas, então que fica mais fácil na hora de dispensar o remédio, tá? Ele é feito 2 vezes ao dia, durante 5 dias. Às vezes, pacientes, por exemplo, com câncer, paciente com AIDS, a gente estende o tratamento, tá? Então, a gente chega a fazer até de 10 a 14 dias, tá? Então, às vezes, a gente não fica só nos 5 dias, tá bom? Então, o que ele é? Ele, na realidade, é o inibidor da neuraminidase. Então, o indivíduo pegou a doença, tá? Mas a neuraminidase não vai permitir que esse vírus seja lançado para fora da célula, tá bom? E aí você consegue combater a doença. Isso aqui é mais a parte de dó. Essa outra medicação chama Zanamivir. Zanamivir, ele é inalatório. Ele não é um remédio que a gente toma. Então, ele é inalatório. Então, esse remédio ele entra para quando a gente tem os casos de resistência ao oseltamivir. Só que ele é muito caro, tá? Isso nem nos Estados Unidos eles não usam, tá bom? E só pode usar em criança a partir de 7 anos, tá? E aqui são algumas contraindicações, por exemplo, eu não posso usar no paciente asmático, nem naquele que está na ventilação mecânica, tá? Então, você já viu como é que a coisa piora, né? Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é importante. Quando fazer uma profilaxia? Então, nós estamos no hospital, os enfermeiros estão trabalhando, os médicos estão trabalhando, e toda vez que eles forem fazer um procedimento que gere aerossol, por exemplo, um fisioterapeuta, ele coloca o paciente para tossir, né? E aí ele pode se contaminar com aquele aerossol, com aquelas gotículas. Então, essa pessoa, mas ele não está usando a máscara. Tá? Por isso que o mais importante agora, manipular, até no atendimento dos pacientes, é importante você ter a máscara. O dentista, você vê que os dentistas agora trabalham todos com máscara. Tá? Agora, se você está sem a máscara e recebe esse jato de secreção no seu rosto, você deve receber o oseltamivir. Se o paciente sabidamente é influenza, a gente não vai esperar o funcionário adoecer. Tá? Então, a gente já preconiza a medicação, tá bom? E ele deve ser iniciado até 48 horas após a exposição a essa secreção, tá? Bom, Vigigripe é um sistema ligado pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, né? E que eles coordenam toda a semana da gripe, tá? Então, começa e a cada semana eles vão anotando o evento e o número de casos novos, de óbitos e a letalidade da doença, tá? Bom, a vacina. A vacina é o nosso principal protetor. Né? Então, a vacina, nós temos a trivalente, né, que é a da UBS, tá? E que ela tem todos os vírus que a gente quer que ela tenha. Tá? Ela tem o H3, ela tem o H3N2, ela tem a cepa do H1N1 e ela tem o B, que é o Yamagata. Tá? O B que deu nos Estados Unidos é o Yamagata. Tá? Então, essa cepa, então essa vacina está contemplando, dá para a gente vacinar com ela. Agora, quem tem, por exemplo, pretensões de viajar, ou quem tem pessoas em casa que já tem comorbidade, né, pessoas que já são doentes, aí a gente indica a quadrivalente. Tá? Por quê? Porque ela tem uma cepa mutante do B, tá? Que é a Vitória. Tá bom? Então, você dá uma maior cobertura para essas pessoas que são vulneráveis. Tá bom? Agora, para a gente, imunocompetente, tudo, você pode tomar a trivalente, tá? Então, o que eu falei para vocês, a pessoa vacinada, o anticorpo neutralizante vai se ligar à hemaglutinina. E aí ela não se fixa na célula, tá? Você pega o vírus, mas você não vai ter o quadro de doença, tá? Quando ocorre a mutação dessa hemaglutinina, aí é que a gente vai ter que trocar a vacina, tá bom? Ela é indicada a partir do 6º mês de vida. Só que nas crianças menores de 9 anos, a gente faz 2 doses. Tá? Porque a gente tem que fazer uma primeira dose e depois, com 30 dias, repete, para a gente ter um efeito que chama buster, né? Quer dizer, uma dose mais eficiente para que funcione na criança. Tá? A partir de 9 anos, é só dose única, tá bom? Pronto.
ela é uma vacina. Essa daqui, em 2015, foi licenciada a quadrivalente, que vocês vão ver que tem a cepa Vitória, ó, tá? A outra tem a Yamagata. Então, para esse surto atual americano, essa trivalente nossa já trata, tá? Então, crianças de 3 anos, meio ml, tá? Aí são vários tipos de vacina, porque essa daqui é particular, tem a da GSK e do Pasteur, tá bom? Essa vacina, gente, não tenham medo de tomar, porque ela é feita por um capsídeo viral, é vírus morto, não é como a da febre amarela, ninguém injeta vírus vivo em ninguém, tá? Então, é sempre um efeito antigênico. Então, eu injeto uma cápsula de vírus, que é inativada, só para produzir defesa. Aí todo mundo diz assim, não, mas essa vacina, ela me dá gripe. Vocês já ouviram falar isso? A minha mãe, ela tem 86 anos, ela falou que essa vacina é o governo que deu para matar os velhos. Para parar de pagar aposentadoria. Ela falou. Eu tive que ouvir isso. Ela fala que mata velho essa vacina. Não mata velho, gente, sabe? Aí o detalhe é que a vacina, ela, em cada pessoa, a vacina ela tem uma resposta imunológica. Tem pessoas que têm uma resposta imunológica maior e outras menores, entendeu? Então, você pode fazer um quadro febril, com um quadro resfriado, mas você não vai ter gripe por causa disso e nem precisa tomar Tamiflu porque você tomou a vacina, né? Eu já tive paciente, vocês me injetaram esse vírus, agora eu quero Tamiflu, mas você não tem gripe, meu filho, você tem uma reação da vacina, você está protegido. Quer dizer, são pessoas que fazem um evento adverso, mas elas estão protegidas, tá? Então, não mata velho a vacina, tá? Então, pode tomar. Então, aqui é o grupo que tá contemplado na vacina, né? Tá? Então, a gente pega sempre as crianças menores de 5 anos, tá? E os menores de 19, né? Em uso prolongado de AS, tá? Tá bom? Não esquecer as grávidas e os obesos. Os obesos, eles entraram agora na imunossupressão, tá? Tá bom? Nas características de imunossuprimido. Então, é importante, se sistema imune fica deficitário, tá? Então, doenças crônicas, genéticas, os médicos, os professores, tá? Faltou eu colocar a população de índios e os idosos acima de 60 anos, tá? Imunossuprimido, com AIDS, com câncer, pode tomar vacina, tá bom? Então, é isso, gente. É o beijo na boca do porco, ó. Tá bom? Então, olha, eu espero que tudo dê certo, viu? Isso é verdadeiro. Aí, aqui, ó, os 3 porquinhos conseguiram espirrar e o lobo fugiu. Tá bom? Gente, obrigada, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Não, não precisa não. Antes de abrirmos para as perguntas, eu gostaria só de lembrar que na pasta eu tenho uma ficha de avaliação, que é importante que vocês preencham. E, por favor, depois, acho que vocês podem depositar na saída em cima dessa mesinha, na lateral. Temos perguntas para a doutora Cláudia? Ó, gente, vocês entenderam esse negócio? Eu vou trocar esse microfone. Tá. Eu vou levar esse aqui. Para ir lá. Só lembrando que o nosso seminário está sendo gravado, então, aqueles que desejarem fazer perguntas, façam no microfone, por favor. Agora aonde é? Aqui? Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, querida. Primeiro, obrigada pela explanação, foi excelente. Eu tenho dois questionamentos, na verdade. Uma em respeito ao IMC para a criança, como é que fica? E se isso muda de acordo com a faixa etária da criança? Tem uma tabela, né, do IMC. Né? Uso gráfico, exatamente, que é o score. Isso. O que está acima de 97,5 eu posso colocar para aquela idade. Isso. Isso? Qualquer grau de obesidade, então. Exatamente. Perfeito. A outra dúvida é em relação às indicações de vacinação. O exemplo que a senhora deu do garoto com a leucemia, por exemplo. Por que os contactantes desses pacientes imunodeprimidos não estão nos grupos de risco? Então, os contactuantes desses pacientes... Acho que não funciona, né? Os contactuantes desses pacientes, quando eles adoecem, não funciona. A gente trata, entendeu? A quimioprofilaxia, mas eu falo a vacinação. Não, vacina também. Não tá, olha, isso é uma coisa que...
Olha, a gente lá no HC, pacientes que são nos oncológicos, nos HIVs, os cuidadores diretos, a gente faz vacina. Tá? Isso daí é uma coisa discutida, né, pelo protocolo do Ministério, né, porque ele não inclui. Mas qualquer hospital oncológico, se você for aqui no GAC, você entendeu? Esses pacientes são vacinados. Aquele cuidador direto do paciente. Tá? Então, a gente vacina sim. Tanto que, por exemplo, em casa de repouso, que eu tenho vários idosos de 90, de 80 anos, todo mundo tem que vacinar. Não adianta eu vacinar os idosos e não vacinar o cuidador. Entendeu? Então, a gente vacina, tá? Assim, sem querer abusar, mas eu também... Isso é meio discutido, viu, no Ministério, né? Porque eles dizem assim, se você vacinou o seu oncológico, eles dizem isso para você, eu já ouvi isso. Se você vacinou o seu paciente com câncer, por que eu tenho que vacinar o cuidador? Aí você diz assim, peraí, amigo, a vacina, ela tem um efeito individualizado, certo? Vocês não estão vendo o caso de cachumba agora, em criança? Quem tem criança, ou amiguinho de criança, amiguinho de filho, com cachumba, ele vacinou com 1 ano de idade, tríplice viral. Muita criança não faz imunogenicidade, não faz defesa para cachumba. Ela faz sarampo e rubéola, mas a defesa da cachumba não faz. Então, ela vai ter cachumba. Entendeu? Então, a resposta vacinal em mim pode ser diferente da sua. Entendeu? Por exemplo, hepatite B. Tem gente que vacina e revacina hepatite B e não consegue atingir título protetor. Não é? Uma pessoa dessa, quando vai receber uma transfusão sanguínea, ela tem que tomar uma imunoglobulina para ela não fazer uma hepatite B pós-transfusional. Entendeu? Então, as respostas vacinais, elas são muito particulares, muito individuais. Então, inclusive na vacina do influenza, na vacina da febre amarela. Você entendeu? Porque algumas pessoas têm reação, porque outras não têm. Tem gente que toma vacina e não sente nada. Não é? Então, nesse caso, quando eles discutem isso com a gente, em um hospital oncológico, eles acatam. Tá? Então, a gente fala, não, eu preciso vacinar o cuidador dessa pessoa, porque eu não sei se essa vacina vai dar a proteção de 100% que eu quero que ela tenha. Você entendeu? Não é? Ela não vai dar. Vacina nenhuma chega a te dar 100%. Mas ainda mais num paciente que já está imunologicamente comprometido. Entendeu? Ele não tem um sistema de defesa que vai garantir aquilo. Entendeu? Eu vou dar uma proteção, mas não é tanto. Por exemplo, agora, nos Estados Unidos, eles falaram em proteção em torno de 34%. Não foi 17%. Né? A vacina. Entendeu? É muito baixa essa vacina. Né? Então, ela expõe, ela deixa a população muito vulnerável. Então, num paciente oncológico, HIV, transplantado, essas pessoas usam, às vezes, imunossupressor. Né? Então, elas têm a defesa muito baixa. Então, você faz a vacina nela, mas você vacina o cuidador dela. Entendeu? Assim como do idoso. Tá? Pode falar. Eu estava falando assim, sem querer abusar, mas eu também tenho 2 questionamentos. Vai lá. Ainda em relação à história da vacina, com um olhar um pouquinho diferente, a senhora comentou da vacina trivalente e da tetravalente. Isso. E comentou que, em alguns casos, nesses casos específicos, seria indicado talvez a tetravalente. Ela está na rede pública? Não, não está. Nesses casos específicos, apesar de ser indicada, tem que ser particular. Infelizmente, não está. Ela tem uma cepa que chama Vitória. Isso é uma cepa do vírus mutante do B. Tá? Então, ele pode causar, ele causa miocardite. Tá? Então, a gente... mas só que assim, não é um vírus circulante. Entendeu? Tanto que você vê, nos Estados Unidos, quem circulou foi a cepa Yamagata. Né? Então, essa cepa está na nossa trivalente do posto. Graças a Deus. Entendeu? Né? Agora, o Vitória, ele não costuma circular muito, né? Mas a gente sempre prioriza pessoas que têm o sistema imune deficitário, tá? Tá bom? Então, nesses casos, entendido isso, só queria amarrar, que apesar de ter indicação, não está na rede. Não está na rede, não está. Para a gente mesmo, para nós, tem que ser a da rede, né? Sim. Mas, às vezes, a gente tem um parente, uma pessoa em casa, né, que está em dúvida, não sei qual vacina que eu vou dar, mas essa pessoa está em regime de quimioterapia. É lógico que você vai priorizar o que for de melhor para ela. Entendeu?
Perfeito. Tá? Queria só tirar uma dúvida bem pontual do tratamento, estou olhando aqui no protocolo, do ajuste das doses para paciente renal crônico em hemodiálise. Isso. E aqui, enfim, não vou discutir exatamente a dose, mas fala que a dose tem que ser X miligramas após cada sessão de hemodiálise. Porque ele vai perder. Perfeito. Isso. Mas, assim, não é que tenha que aguardar a próxima sessão de hemodiálise. Ele começa quanto antes, mas dialisou, repete a dose. Exatamente, porque ele vai tomar, ela vai agir, mas ela vai acumular. Por que você tem que repetir? Porque você está... Provavelmente, esse paciente fez uma CPK super alta. Né? Então, fez lá 7.000, 10.000 de CPK. Aquilo lá vira mioglobinúria. Né? Aquilo é eliminado no rim. Então, o rim não aguenta aquilo. Então, aí você dá o remédio, depois você filtra esse paciente e você repete a dose. Porque parte do remédio, que duraria 12 horas, ele não vai durar. Porque na hora da diálise, você perdeu ele. Então, mantém a posologia a cada 12 horas, com esse ajuste de miligramagem. Isso. E dialisou, repete a dose e segue 12 horas depois. Isso é uma discussão que a gente faz na UTI, até pensando assim, se a gente tivesse como dosar um nível sérico desse remédio, seria muito bom, principalmente nos pacientes mais graves. Mas aí, quando a gente fala isso, levar custo, aí o pessoal pergunta se a senhora quer ir embora, quer demissão. Aí a gente não pode ser demitido, então fica, né? Aguenta. Entendeu? Mas é bem por aí, né? Então, ninguém fala em nível sérico, né? Mas seria importante. Mas isso eles também não têm lá, viu? Os americanos não têm também. Mas eu acho que no futuro isso aí vai ser, né? Porque é sequela mesmo. E aí a gente perde. Na hora da diálise, você tem que ter... Quando você trata um paciente que está dialítico, você tem que ter uma lista de remédios que você tem que repor na diálise. Tá? Tá bom? Porque senão você acha que você está tratando ele, mas ele está perdendo tudo na diálise. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu queria saber, porque normalmente as cápsulas, a gente dá em cápsulas de remédio, que é para proteção gástrica, né? Isso. Você falou que nas doses do Tamiflu você pode abrir para a criança e dar, e no inativa, no estômago? Amiga, é o seguinte, criança você tem que ser criativo. Você tem que fazer tudo que Deus te protege, viu? Pensa assim, a criança tem que tomar aquele negócio, existe, na época da primeira onda, quando a gente teve, existe uma formulação que foi feita em solução. Eu acho que vocês tiveram aqui também, não tiveram? De 30 miligramas, de 45. A gente lá no HC, a farmácia do HC manipulou para a gente, exatamente pensando no que você está falando. Só que isso acabou. Né? Então, a gente não tem mais essa formulação líquida. A gente não sabe se agora, nesse novo surto, vai ter. Então, o que a gente tem é o que a gente vai dar. Você entendeu? Mas tem alguma comprovação? Não. De quê? De inativação? Não. Simplesmente a criança vai odiar, porque o gosto é horrível. Então, você dilui aquilo, fala para a mãe, olha, dá com uma colher do Danone, dá um pouquinho do negócio, mistura lá no açúcar. Tem que pôr açúcar, porque aquilo ali é muito ruim. Né? Para a criança poder tomar. Tá? Aí existem algumas apresentações de 30 miligramas, de 45 e de 75, que é a do adulto. Você não acha nunca de 30 miligramas, nem a de... Acha? Aqui? Você acha? Ai, que bom. Então, mas ela se acha no começo, né, da onda, depois aí ela vai acabando, aí você acaba do 75. Mas faz a diluição e que trata igualmente, tá? Não perde a eficácia do remédio. É lógico que ela vai dar uma irritação gástrica, a criança vai ficar mais enjoada, vai comer menos, vai vomitar, entendeu? Mas, mesmo assim, você tem que dar, entendeu? Tá? Infelizmente, é assim, né? Não tem solução. Claudinha, em relação ao isolamento dessas crianças... você falou 10 dias a partir do início dos sintomas. Isso. A gente tem 3 leitos de isolamento no nosso hospital e muitas crianças com essa suspeita. É errado a gente colocar essas crianças juntas num quarto de enfermaria? Não é. Em época de surto, você viu como foi na gripe espanhola. Ficava todo mundo num ginásio. Você tem que acolher o paciente. Você entendeu?
Então, na hora que você está dando o remédio, o mais precocemente possível, você já está diminuindo a replicação viral. Então, eu não posso diminuir Entendeu? esse tempo de isolamento para aquelas crianças que já estão tratadas com 5 dias? Sim, é assim, foge do protocolo do Ministério, mas a nossa logística é outra. A gente não tem espaço. Olha, essa noite lá na vila eu deixei 3 crianças. E aí? A gente vai deixar de receber porque eu não tenho isolamento? Não, vai ficar. Fica, põe a máscara, dá remédio, né? Ventila, dá oxigênio e fica com ela. Então, eu posso mantê-los, tipo, fechar uma enfermaria isso, e mantê-los geralmente, todos nessa a gente enfermaria? faz isso. Então, naqueles pacientes internados, a gente colhe o material, né? Colhe o exame. Só que o exame não vai ficar pronto no dia seguinte. Porque a gente tem que pensar que o Adolfo Lutz está recebendo um monte de exame. Então, você não espera o resultado desse exame. Você colhe mais para fins até estatísticos e para dar um retorno para esse paciente. Mas o importante é você tratar o paciente, né? E aí, nessa hora, a gente não vai ter como, né, ver o que espaço eu vou pôr. Não, você tem que pôr. Ó, nós tivemos uma epidemia lá em São Paulo de leptospirose. Aquele foi um horror. Foi uma enchente, um negócio que deu na Zona Leste. Sério, gente, a gente tinha até cuba de pia que a gente virou berço. Cuba de pia. A gente teve que forrar com cobertor e, ó, virou um berço, o neném não caía. Pronto. Estava na cuba. Porque não tinha jeito. Era tanta gente chegando com leptospirose, bebê, adulto, que aonde você tinha espaço, você colocava ele, né? Por quê? Porque você tem que salvaguardar a vida dele. Infelizmente, a gente não tem um sistema de isolamento. Mas aí, o que você faz? Você isola aquela corte que está usando o oseltamivir. Pronto. Tá? Que a gente faz o isolamento em rebanho, né? A gente agrupa, né, aquele grupo que está com a mesma suspeita de doença. Tá? É o que a gente é o que a gente tem que fazer. O isolamento que realmente a gente prioriza é quando você tem uma meningite bacteriana, né, um meningococo, que aí você tem que manter 24 horas de isolamento. Mas agora no influenza você vai juntar as cortes, né? Por exemplo, nas bronquiolites também. Então, naquele quarto fica todo mundo que tem bronquiolite, né? Naquele outro, todo mundo que está com influenza ou suspeita de influenza, né? Mas está todo mundo tratado. Então, na hora que você trata, você diminuiu a replicação viral. Mas ele precisa ficar no hospital, porque ele precisa do oxigênio. Aí a mãe diz assim, eu vou alugar um torpedo. Tem mãe na vila que fala assim. Fala assim, minha senhora, a senhora sabe quanto que é um torpedo? É caro, né? Não? Agora, ela vai alugar torpedo, ela compra saturômetro, sabe? Quer dizer, isso não procede. Você entendeu? Não procede, porque essa criança pior, ela tem que ficar na vista da gente, né, do médico e da enfermeira. Porque na hora que ela abre a insuficiência respiratória aguda, a gente tem que ajudar ela lá na hora, né? Não dá para essa mãe cuidar da criança em casa, né? É impossível, porque até que ela chame o SAMU, até que essa criança venha, essa criança já sofreu uma hipóxia e já deu dano cerebral na criança, né? Tá? Então, a gente sempre indica ficar no hospital. Criança que está com quadro de insuficiência respiratória, ou a mãe fala, ela está ficando cansadinha. Você pergunta, mãe, ela tem história de asma? Não tem nada disso. Ficou assim agora. Você vai mandar para casa para quê? Né? Segura a criança. Aí isola assim, em cortes, né? É melhor, tá? Pronto, gente. Agora vocês já sabem, né? Vocês vão falar drift e shift, hein? Vocês vão ser bem chique, viu? É sério. Agora o shift é para 2020, viu? Ninguém vai ficar grávido em 2020. Por favor. Fica logo, né? Fala, Cici. Gente, desculpa. Só para acrescentar, assim, a gente tem cápsula tem cápsula. Tudo cápsula, Ótimo. Tá? De 30, tinham 10 mil cápsulas da 1000 tratamentos, de 45 tinham 5 mil cápsulas, e de 75, 10 mil cápsulas. A gente, às vezes, está priorizando 75 por 2 motivos. Primeiro, que o pessoal já está acostumado com a diluição e a maneira de administrar para a criança. Não erra. Isso. E segundo, porque ele vai vencer no fim de maio. Então dia 31 de maio, eu tenho que usar tudo que está lá. Senão vai ser incinerado. Então, a gente está dando preferência para o de 75 por causa disso. Mas tem, tá? Tem os outros 2. Em relação à máscara, eu vou só fazer uma colocação. É assim,
principalmente para quem trabalha em infecção hospitalar, que eu já vi as enfermeiras aqui, assim, a gente tem a diferenciação para infecção hospitalar, né, uma definição que já existe, da diferença entre gotícula e aerossol. A gotícula, ela normalmente é mais pesada, ela tem mais de 5 micras de tamanho, e ela vai cair e vai para o chão. Tá? Então, normalmente, a gente pede que, quando você vai fazer isolamento em coorte, e você tem várias crianças com quadro respiratório, mas você não sabe exatamente o agente, você não sabe, um pode ser influenza A, o outro pode ser B, um pode ser H1N1, outro pode ser H3N2, a gente pede para isolar em coorte, como a Cláudia falou, e tentar manter a distância de 1 metro, mas é assim, né, de 1 metro de um berço para o outro, tá? De 1 metro contando o acompanhante. Tá? Deixar 1 metro de distância, porque é a distância que a gotícula vai. Já o aerosol, ele é uma partícula que fica em suspensão. Tá? Então, é aquela que, se você abrir porta, fechar a porta, se movimentar, ela ressuspende, e aí você vai inalar e vai deglutir o vírus. Quando que a gente tem aerosol nesses casos? Normalmente, quando vai fazer aspiração de secreção, vai fazer intubação, inalação. Tá? Nessas situações, a gente pensa que o agente vai se aerossolizar, que é o nome do processo. Nessas situações, a gente preconiza o uso da máscara N95. Para a gotícula, normalmente, a gente usa a máscara cirúrgica, por isso que eu falei que tem essa diferença. Então, para as situações de aerossol, usa a máscara N95. Tá? E para as outras situações, a máscara cirúrgica. No 99% do tempo, a gente vai usar a 90%, vai usar a cirúrgica mesmo. Tá? Quais são os aerosóis que a gente tem conhecidos? Né? Tuberculose, que é uma catapora, varicela, coqueluche não. Sarampo, tuberculose, e agora aquela síndrome que teve início em Hong Kong, e depois foi para o Canadá, que graças a Deus a gente não teve mais, que foi o coronavírus, e o novo coronavírus do Oriente Médio, que também, graças a Deus, ainda não chegou aqui. Para as outras doenças, via de regra, a menos que você vá fazer procedimento, você vai usar a máscara cirúrgica. Tá bom? O paciente... você usa normalmente no profissional que vai ter contato. Você usa no paciente quando ele vai fazer alguma coisa dentro do hospital, algum trajeto. Vai para o ultrassom, vai para o raio-x, alguma coisa, aí você usa no paciente. Tá? Mas aí é cirúrgica. Tá bom? Desculpa, eu só quero fazer uma correção nossa, que a gente falou, voltando àquela história do paciente renal crônico, a gente falou que mantém a dose no finalzinho, né? Mantém, então, dose a cada 12 horas e repete após o processo. Acho que não, né? É 1 dose por dia, pelo que eu estou vendo no protocolo, só para a gente se corrigir. Acho que é 1 dose por dia após a sessão de diálise, não é isso? Isso. Tá. Porque então, só para a gente se vai corrigir. Perder. Sim. Você entendeu? Que não é a cada 12 horas. Antes, porque até aí você não sabe se ele vai ficar dialítico. Entendeu? Não, você tem que acho começar. que no paciente que já dialisa, né? Já dialítico, mas é 1 dose a cada 24 horas. Depois que eu tinha falado a cada 12, cada não 12. é. Não. Tá. Ok, obrigada. Tá bom? Pronto. Mais perguntas? Não. Então, gente, mais importante agora, para a gente não pegar isso, é vacinar, tá? Higiene das mãos, tá? Vai mexer com o paciente, vai andar no metrô, vai andar no ônibus, carrinho de supermercado. Nossa Senhora, que criança baba, espirra. Aquilo ali é uma colônia de catarro, aquele carrinho de supermercado. É sério, porque o pai bota a criança lá e a criança fica tossindo, espirrando e você segurando naquilo ali. Tá? Aquilo ali, lembra que o vírus está lá 8. Então, anda com o seu alquinho gel, vai fazer sua compra e limpa lá o negócio do carrinho. Vão achar que você é exagerado, mas é melhor. É melhor. Tá? Tá bom? E nas igrejas, né, aqui no Brasil, lá eles têm o hábito de tomar o cálice, né? Aqui é o cumprimento das mãos, né? Que isso daí também, nessa época de surto, a gente não faz, tá? Tá bom? Então, pronto, gente. Olha, obrigada aí, viu, por vocês terem a paciência de ouvir sobre ele. Bom, eu queria agradecer a Cláudia, ótima aula, a Ana Cecília também, e a todos que participaram e vieram e fizeram muitas perguntas.
né? Foi uma manhã muito proveitosa. Muito obrigada a todos. Ajuda para descer? Mas foi ótimo, né? Eles pegam a trilha. Eu passo para você. Ah, legal.